Existem, então, particularidades dentro do Simples Nacional, né? E uma delas é o PIS/COFINS monofásico, né? Tirando a substituição tributária, tirando o diferencial de alíquota. E aqui eu quero trazer para vocês, dentro dessa aula, os pontos de atenção, né? E um deles é a tributação monofásica. E que você pode estar pensando, como então eu consigo identificar se o meu cliente ele tem uma tributação monofásica do PIS e COFINS, né? Ou até mesmo da substituição tributária. Ponto importante, se você entender esses critérios, você pode deduzir, ou seja, reduzir os valores que estão sendo pagos do seu cliente. Por quê? Você vai fazer a segregação correta. A tributação monofásica, ela acontece como se fosse uma substituição tributária. Ou seja, existe dentro da cadeia comercial um único responsável por aquele recolhimento. Então, se é a indústria, por exemplo, que é o responsável pela tributação do PIS/COFINS, o seu cliente atacado, revendedor, ele não tem que pagar mais PIS e COFINS. Só que a gente não viu dentro dessa aula que a unificação do DAS tem o PIS e COFINS? Então, isso quer dizer que se você hoje, lá no PGDAS, você não incluir ele dentro de uma segregação correta, que há uma tributação monofásica e que alguém já fez o recolhimento por vocês, o seu cliente vai pagar de novo o PIS e COFINS. O Simples Nacional, ele é de forma administrativa, tá? Então, se você hoje, dentro dessa aula, identificar que você está fazendo de forma incorreta, a gente pode fazer um levantamento desse crédito de forma administrativa, tá? Utilizando o próprio portal do Simples Nacional para vocês conseguirem obter esse resultado com o seu cliente. Então, é importante vocês entenderem, até trouxe para vocês um outro exemplo de o quanto a gente pode estar onerando o nosso cliente, tá? De forma indevida. Quando a gente pensa em tributações que tem forma lícita, a gente tem uma tabela que está disponível lá no portal do SPED. No portal do SPED, no SPED Contribuições, o fisco, ele libera para nós uma tabela sobre os produtos monofásicos. E esses tributos monofásicos também estão atrelados ao Simples Nacional, porque lá no SPED Contribuições a gente está falando sobre o PIS e COFINS, e no Simples Nacional a gente fala sobre o PIS e COFINS, mas de forma unificada, ou seja, dentro de uma única arrecadação. Então, também é um critério para você avaliar, tá? Então, você pode avaliar seguindo a tabela de tributação monofásica que está dentro do SPED Contribuições, para que você consiga identificar se aquela NCM do seu cliente, ela sofreu sobre tributação monofásica. Tá? Coloquei um exemplo para vocês sobre questões de segregações de receita. Então, se hoje o seu cliente ele teve um faturamento mensal de R$100 mil, a faixa do Simples Nacional, a gente colocar aí 10,7%. O total dos tributos recolhidos, se você não fizer a segregação, é de 10.700. Agora, se você fizer a segregação de forma correta, ou seja, PIS e COFINS monofásico, total de tributos a recolher 9.041,50, valor recolhido a maior 1.658,50. Por quê? Eu estou considerando que vocês não fizeram a apuração correta, pagaram 10.700, só que a gente identificou dentro dessa composição de receita que houve produtos, aliás, né, houve produtos monofásicos. Então, a gente fez um pagamento de 1.658,50. E aí, fazendo um total corrigido a recuperar de 5 anos, por exemplo, a gente está falando de R$145.948, que você pode fazer isso de forma administrativa também, tá? O mesmo se dá com substituição tributária. Então, o ICMS-ST total de tributos a recolher, de 7.115,50. O valor a recolhida maior de 3.584,50, isso quer dizer que o seu cliente pagou a substituição tributária e na hora do cálculo do DAS você está, de fato, colocando ele novamente para pagar, então por isso que está esse valor a pagar a maior, e aí a gente tem o total corrigido a recuperar de R$315.436. Então, considerando tanto o PIS/COFINS quanto a substituição tributária, a gente tem R$461.384 para fazer recuperação de crédito dessa empresa do Simples Nacional. E que para a empresa do Simples Nacional é muito vantajoso a gente falar de fluxo de caixa, né? Então, identificar que hoje, dentro dos critérios que você tem hoje na apuração do Simples Nacional, você entender que existem particularidades e que vocês podem estar fazendo a apuração de forma incorreta. E que se você entender que você está fazendo de forma incorreta, faça o levantamento para que você recupere esses valores. Os exemplos de produtos monofásicos estão lá na nossa Lei 10.865 de 2004. Além dela, a gente tem a tabela dos monofásicos lá no portal do SPED de contribuições que vai estar disponível para vocês na área de membros. Quais são os exemplos de monofásico? Gasolina, óleo diesel,
GLP, produtos farmacêuticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal, autopeças, pneus novos de borracha, produtos bifásicos como água, cerveja, refrigerante, eles são caracterizados dentro dos produtos monofásicos. Então, se hoje você é um revendedor ou um atacado que entra nesses critérios, você pode já começar a fazer esse levantamento com o seu cliente. E quais são as empresas que fazem a comercialização desses produtos que a gente acabou de verificar como exemplo? Bares, restaurantes, distribuidores de bebidas, supermercados, mini mercados, padarias, postos de gasolina. Então, quando a gente fala sobre o posto de gasolina, todos eles têm aqueles mini mercados, né? Então, a gente pode fazer um levantamento até mesmo desses itens. Lojas de conveniência, né, que estão atreladas a esse posto de gasolina. Lojas de autopeças, que autopeças também entra na questão da substituição tributária. Revendedores pneumáticos, perfumarias, drogarias e até mesmo as pet shops. Então, aqui você já consegue identificar dentro da carteira de cliente de vocês, se vocês apuram alguma empresa com esse tipo de segmento. Se você apura alguma atividade dentro dessa lista, você vai identificar os produtos que estão relacionados aos monofásicos e entender como que você está fazendo a apuração do Simples Nacional. Se você não está fazendo a segregação, seu cliente está pagando o PIS/COFINS a maior.